A gente perdeu um tempinho da gravação. Obrigado, viu, Ingrid? Então, imagine, tratar adversários e tal. Já estava numa crise, né? Pela prova de destruição das forças produtivas, ocasionadas por uma guerra, e ainda tinha que pagar a indenização. Obviamente, gente, que essa crise vai ser generalizada, mas, como toda a lógica das sociedades de classe, quem são mais penalizados são os trabalhadores, né? Então, a inflação estava gigantesca. Você se lembra daquelas charges de filmes, etc. A inflação gigantesca na Alemanha naquele período, etc. Quem vai tirar a Alemanha da crise é justamente Adolf Hitler, né? O seu processo lá sai, o primeiro país que sai da crise, etc. Então, em questão da relação entre regime econômico e regime político, não há nenhuma vinculação entre regime democrático e o próprio sistema capitalista de produção, né? Ele vai transitar por vários regimes políticos, dependendo da exploração de força, das questões de crise, da taxa de lucro, etc., em determinado momento, né? Então, é daquelas idealizações das ciências políticas e de outras esferas do conhecimento que vincula capitalismo à democracia, à liberdade individual, etc. Então, não é, né? A Alemanha nazista era capitalista. Esqueçam aquela maluquice que surgiu na época das eleições, né? Ou antes, muito antes, né? Mas que aqui no Brasil teve uma repercussão maior, né? Falando sobre nazismo de esquerda, etc. Esqueça essa baboseira. Né? Isso é uma maluquice tremenda, completamente errada de todos os pontos de vista. Isso, obviamente, foi difundida muito nesses esgotos bolsonaristas, principalmente de Olavo de Carvalho, então vocês não levem em consideração, né? Tá certo? E nesse ponto a Alemanha sai da crise, mas ela sai da crise ainda com aquela ânsia expansionista, que vai questionar, obviamente, o domínio do mundo pela Inglaterra, pela França, etc. E todo mundo sabe que vai desembocar em 1939 na Segunda Guerra Mundial. De 39 a 45 tem a guerra, a Alemanha novamente perde, a Alemanha novamente está destruída, mas nesse inteirinho de tempo, né, que eu comecei em 29, nós temos que voltar um pouco, em 1917, vocês sabem que tem a eclosão da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique, cujo líder da Revolução foi Lenin, do Partido Bolchevique, etc., instituiu o socialismo lá na Rússia. Torna-se União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Pronto, esse ponto é importante, eu estou viajando não. Termina a Segunda Guerra, novamente a Europa e o Japão totalmente destruídos. Né? Vocês lembram disso? A Rússia também destruída, mas a Rússia na União Soviética, mas a União Soviética mesmo destruída, etc., ela consegue libertar a Alemanha do jugo dos nazistas, né? O primeiro país que chega em Berlim, etc. Então, mais uma coisa assim, obviamente que o dia que se chama de dia D, né? Desembarque das tropas aliadas no litoral francês, esqueci o nome da cidade, tal, que as pessoas falam, tal. O momento decisivo foi, mas o momento decisivo não foi só esse, que foi em 1944, se eu não me engano. Porém, a primeira derrota, a grande derrota do exército nazista se dá na Rússia, acho que na Batalha de Stalingrado, acho que, não sei se foi em 42 ou 43. O primeiro país que conquista Berlim é a União Soviética, obviamente, e quando vocês forem assistir filmes de Hollywood, ler alguma coisa, sempre vocês tenham em mente que há um apagamento da importância do exército soviético na vitória da Segunda Guerra Mundial, justamente pela
atmosfera que se vivia e que ainda se vive hoje, que lá naquele momento era maior, que é bem maior, né? E aquele período vai ficar conhecido como Guerra Fria. Então, essa reconstrução histórica que põe de forma secundária a importância do Exército Vermelho Soviético é, novamente, a questão mais ideológica do que ocorreu na prática. E por que isso é importante? Porque a bendita eu vou falar primeiro do estado de bem-estar social, aí eu vou para as características do Taylorismo. Né? Bom dia para quem chegou. Teve uma crise gigantesca, uma destruição gigantesca, tá? Obviamente, uma guerra destrói tudo, e os Estados Unidos teve que financiar a reconstrução tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, aí via Plano Marshall, via Plano Colombo e tal. Mas não só isso, né? Não somente isso. O leste europeu, pós Segunda Guerra Mundial, vai ser de domínio soviético. Você vai pegar Polônia, Hungria, a antiga Tchecoslováquia, dentre outros países bálticos, etc., vão ficar sob o domínio soviético. Então, e naquele momento havia uma exuberância, vamos dizer assim, da União Soviética e um perigo de alastramento da Revolução Socialista por todo mundo. Então, a reconstrução econômica, tanto da Europa Ocidental quanto do Japão, ela vai ter um significado importantíssimo, né, que vai ser uma tentativa de frear o avanço soviético. As lutas sociais, as lutas de classe estavam muito intensas naquele período. Então você reconstrói, etc., faz aquilo tudo para barrar o avanço. Pouco tempo depois, né, eclode a Revolução Chinesa, Mao Tse Tung, e pouco tempo depois eclode a Revolução Cubana aqui, nosso vizinho da América Central, que até hoje é o terror dos Estados Unidos, né? Então, o que significava isso? Além, obviamente, da questão propriamente econômica, né? O que significava isso? Havia, naquele período, uma necessidade objetiva de que se forjasse, se desenvolvesse uma determinada configuração do Estado em que esse Estado ele devesse ter algumas características para que houvesse a possibilidade de dar um determinado nível de vida para os trabalhadores em que fosse, vamos dizer assim, forte o bastante, né? Políticas públicas robustas o bastante para que atenuasse essa luta de classes naquele período. Né? Então você tinha o estado de bem-estar social, que se chama bem-estar social, que é o welfare state. Ele tinha uma universalização da saúde e da educação. Né? Quando fala de Estados Unidos, o vídeo até falou de Estados Unidos, mas Estados Unidos não é um bom exemplo de estado de bem-estar social. Os melhores exemplos são realmente da Europa Ocidental. Você tinha a universalização da educação, da saúde, a previdência social pública que garantia a aposentadoria para todos os trabalhadores, um nível de salário relativamente bom, um nível de vida bom e uma rede de proteção social para todos os cidadãos. Então, nesse ponto de vista, aquele período realmente que é conhecido como os 30 anos de ouro e tal, etc., ele vai ser um período histórico em que os próprios trabalhadores tiveram a doce ilusão de que poderia ser possível ter uma vida digna dentro desse modo de produção. Então, se há possibilidade de haver uma vida digna dentro desse modo de produção, não há necessidade alguma de tentar superar aquele modo, de criticar, ou seja, de fazer qualquer tipo de revolução. Então, desse ponto de vista, foi muito importante
para que houvesse quase que um processo de apagamento das contradições de classe naquele período, né? Uma integração da classe trabalhadora em relação a todo o processo produtivo, e que reverbera até os dias de hoje. Né? Porque os ideais, o renascimento do keynesianismo, quando se fala em crise e superação do neoliberalismo, etc., sempre há uma tendência dos economistas, etc., e de alguns estudiosos, e próprio dos moradores, dos habitantes da Europa, mas de todo mundo, acho que não é só da Europa, dos Estados Unidos, mas, por exemplo, aqui no Brasil, de ter como horizonte, não a superação, mas de ter como horizonte aquele momento bem específico da história do capitalismo. Então, a gente assim, poxa, olha como é a história de bem-estar social, olha como é isso, olha como o Estado pode construir uma determinada forma de organização econômica que não seja a barbárie que é o neoliberalismo. Então, não foi só naquele período histórico. Né? Ainda hoje existe muito isso, das pessoas falarem, pô, é possível fazer um consenso de classe, tal, etc. Então, aquele momento ficou marcado não só no passado, mas no presente, enquanto um processo histórico em que as pessoas, as pessoas que eu falo, a classe trabalhadora, ao invés de tentar pensar em superação ao próprio modelo de produção capitalista, às vezes tem uma idealização, uma romantização de que seria possível voltar no tempo e que seria possível um processo de universalização daquele período de bem-estar social, sendo que foram poucos países do mundo onde se instituiu esse tipo de Estado. Pouquíssimos países no mundo. Então, é uma exceção, foram países que são exceções, né? São países desenvolvidos, como se chama, tal, os países mais ricos, países centrais, a denominação que vocês queiram usar. Então, nesse ponto, eles conseguiram barrar a influência do pensamento marxista em outra classe. Nesse ponto, eles conseguiram. Além de fazer com que houvesse um processo de, vamos dizer assim, de um aumento e da construção de um robusto mercado consumidor, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como no Japão, que propiciou realmente o consumo de massa, que vai propiciar, vamos dizer assim, um período muito interessante e importante, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, quanto do ponto de vista do capital. Então, foi um período realmente de, vamos dizer assim, em que houve uma ilusão da possibilidade de integração entre as classes, de viver bem no capitalismo, como também foi um momento realmente de grande desenvolvimento do capital, principalmente na esfera produtiva industrial. Então, sem sombra de dúvidas, como no vídeo falou, né, há um estímulo do próprio Henry Ford, né, de que seus próprios trabalhadores tivessem acesso e condições de comprar o que eles produziam. Mas não era porque ele era gente boa, não, porque Taylor, você não sabe, não sei se vocês sabem, Taylor não, desculpa, Ford, ele teve uma ligação bastante estreita com o próprio regime nazista e Hitler, né? Então, não é porque ele é gente boa, bonzinho, etc, etc. Não, porque o Taylorismo, o Fordismo, ele vai se fundamentar na produção em massa. Se ele produz em massa, obviamente, capital é um modo de produção em que o objetivo é vender aquilo que se produz. Se ele produz em massa, se o objetivo é vender, necessariamente dessa relação, a conclusão lógica é que há necessidade de que exista um mercado consumidor que absorva essa produção em massa. É óbvio. Porque o cara não vai produzir em massa para não vender. Né? Que ele vai, em pouco tempo, provavelmente ele vai à falência. Né? Mas isso é um processo que ocorreu ali e tal, etc. Mas hoje em dia, nesse processo de austeridade fiscal, etc., principalmente que a gente tem no Brasil, né? Com essa hipertrofia do mercado financeiro, né? Houve algumas transformações no capital em que
existe uma relativização sobre esse processo de produção em massa, demanda em massa, etc, etc, que vocês sabem que o capital financeiro ele não é produtor, não necessariamente ele produz mercadoria e financia o surgimento de novas indústrias, etc, etc. Ele pode comprar uma ação, capital especulativo, etc, você compra uma ação, daqui a 1 ano, você vende essa ação, se estiver na alta, você vende, se estiver na baixa, você segura, etc, etc. Ou você tem prejuízo, você vai ter lucro. Então, não tem necessidade de, pelo menos, há bastante mediações entre a esfera produtiva e a esfera financeira. Então, há essa diferença. Então, naquele momento, realmente, foi estimulada a produção era em massa, necessitava de um mercado consumidor de massa, e esse mercado consumidor ele foi construído principalmente naqueles países. Então, realmente, os trabalhadores daqueles países tiveram acesso ao mercado, ou tiveram acesso a produtos e bens, né, que acho que nós, né, aquelas trabalhadoras do Brasil, nunca tivemos, acho que talvez nunca teremos, realmente. Então, foi um momento que relativamente bom para quem viveu lá, né, para quem mora em país do capitalismo dependente, o buraco sempre vai ser mais embaixo, né? E essa, vamos dizer assim, o fundamento teórico desse surgimento do estado de bem-estar social foi dado por um determinado economista inglês chamado John Keynes, né? E que a teorização dele pregava a importância da intervenção do Estado na economia, que o Estado deveria ser um ator econômico importante para evitar as crises capitalistas, para fazer investimentos, quando é para fazer investimentos, para diminuir os investimentos, para quando era o momento, né, para garantir determinados direitos básicos para os trabalhadores, etc., que é, na verdade, uma crítica e uma tentativa de resposta do próprio capital para que não ocorra mais uma crise justamente como a de 1929. Aí, 1917 vai aparecer nesse processo como algo que impôs medo a próprios países capitalistas, e 1929 vai reaparecer para explicar no sentido de que o keynesianismo, o estado de bem-estar social, ele surge, se desenvolve também como uma forma própria dos grandes capitalistas para que não se repetisse aquela crise de 29. Então, esses dois momentos, eles vão se entrecruzar e vão explicar esse surgimento do estado de bem-estar social. Pronto, isso foi do ponto de vista do Estado, foi do ponto de vista teórico e tal, mas o que caracterizava o terrorismo fordismo? Aí vocês têm aí no slide, né? Era a produção verticalizada, como eu já falei, uma produção em massa, uma produtividade em massa. Foram instituídas linhas de montagem, existia um processo de racionalização na execução da tarefa, e o trabalho era parcelar e fragmentado. O que significa, por exemplo, a produção verticalizada? A produção verticalizada significa que ela é uma produção em que existia uma gerência científica, né? Ou seja, existe aqueles que mandavam nas fábricas, nas indústrias, e os trabalhadores somente obedeciam o que eles mandavam. Por isso que é verticalizado. O cara lá de cima manda, a câmera em pé, o cara tá lá de cima manda, ordena, e os de baixo executam. É só isso. Isso vai mudar um pouco com o toyotismo, a gente vai entender quando falar em toyotismo, que o toyotismo muda, a produção não é mais verticalizada, é horizontalizada. Né? Separação da origem, a separação do planejamento e da execução. A produção é massa, como já falamos, a produção de massa pressupõe, necessita de um consumo em massa. Existia também o que a sociologia chama de um total apagamento da esfera criativa, subjetiva dos trabalhadores. Se a produção é verticalizada, se a produção
se assenta na radical separação entre planejamento e execução, Frederick Taylor, né, de uma forma bem sincera e bem honesta, ele vai chamar os trabalhadores de homem e boi. Né? Homem e boi por quê? Porque precisa pensar. Então, você vai lá fazer o quê? Vai lá, executa, aperta um parafuso, aperta outra coisa, pinta, tal, etc. Né? Pense naquele filme, o famoso filme de Charles Chaplin, né? Tempos modernos. Então, você é só obedecer, pronto, etc. A gente sempre, como diz, cai muito no Enem, etc, etc. Mas é uma realidade que ainda existe, viu, gente? Então, alguns de vocês, se vocês trabalharem em indústria, em fábricas, talvez vocês vivenciem essa realidade. Não é algo que foi superado definitivamente pelo toletismo, não, meu gente. Também não é papo furado de sociólogo, não. E as linhas de montagem deram origem, por sua vez, ao trabalho parcelar e fragmentado. Naquele vídeo, não sei se alguém assistiu, mas caiu uma questão do Enem, justamente falando sobre, não falava diretamente sobre o Fordismo, não fazia uma pergunta, mas se baseava no Fordismo, que era uma questão sobre, era uma charge, né? E o trabalho parcial fragmentado é aquele trabalho que cada pessoa vai executar, tem seu espaço ali na linha de produção, e só vai executar aquele movimento durante toda a vida que ele trabalhar lá. Aí, uma parte tem essa função, aí outros trabalhadores vão ter aquela função, outros trabalhadores vão ter aquela função, e o produto fica pronto, ou seja, nenhum trabalhador vai ter o conhecimento da totalidade da produção. Então, a charge, para vocês verem como cai, né? Tem uma charge lá de uma questão do Enem, que é o cara se aposentando, aí o cara conversando com outra pessoa que estava trabalhando, e falou, pô, você vai se aposentar, né? O que é que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer quando se aposentar. Aí ele falou, eu vou lá, eu vou lá no final da linha de produção para ver que diabos eu produzi durante 35 anos de minha vida. Ele não se conhece, não se sabia, né, o que seria produzido. Aí essa realidade, tanto do estado do bem-estar social, quanto do terrorismo fordismo, quanto da importância do keynesianismo, na década de 1970 vai haver uma crise capitalista, né? Fim do padrão ouro, né? O acordo de Bretton Woods, as crises do petróleo, etc. Então, toda essa tríade que teoricamente havia funcionado muito bem o capitalismo, mas só por alguns países, etc., só para uns, no máximo uns 20, 30 países, de mais de 100 ao redor do mundo, entre crise, e dessa crise emerge, aí que vai emergir, surgir aquilo que se chama de toyotismo, né? Vai ser criticado, esfacelado, e houve uma tentativa, e há uma tentativa, né, de destruição daquilo que foi conhecido como estado de bem-estar social. Vai emergir aquilo que nós chamamos de estado neoliberal. Né? Aí, do ponto de vista teórico, vão surgir, né, novos economistas, né, que também são conhecidos como neoliberais, vai surgir o pós-modernismo, etc. E tal. Então, é a partir da década de 1970, início da década de 1970, que essa realidade, essa organização do capital, ela vai entrar em crise e vai ser substituído por outras organizações. Não vai desaparecer em sua totalidade, mas vão se tornar subordinadas a essa outra forma de organização, tanto econômica, quanto a organização do trabalho, quanto a organização do Estado, tanto quanto na esfera científica, teórica, ideológica. Tá certo? Mas lembrando que nunca esqueçam disso, né, caso caia, etc., dessas características do terrorismo fordismo que nós trabalhamos, e também que o estado do bem-estar social foi uma realidade restrita a pouquíssimos países ao redor do mundo, gente. Foi uma realidade que foi circunscrita à Europa Ocidental,
um estado de bem-estar social meio, vamos dizer assim, um estado de bem-estar social pela metade, talvez assim seja uma característica, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos que até hoje não tem saúde e educação universal, e talvez assim no Japão, que também tem seus problemas, etc. Então, o estado de bem-estar social, protótipo, por exemplo, você vai ver, talvez, uma experiência paradigmática, talvez esteja ainda lá nos países escandinavos, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, né? Finlândia, tá certo? Então, foram pouquíssimos países, né, que tiveram essa experiência social, né? Então, enquanto aí, por que nós falamos sobre isso? Porque todo o continente africano, toda a América Latina e parte expressiva do Extremo Oriente, de outras regiões do mundo, continua processo de expoliação, de exploração, de superexploração da força de trabalho, continuou operando. Tá certo, gente? Essa realidade vai continuar operando, né? Então, quando se olha muito para essas teorizações mais eurocêntricas, etc., esquecem que, por exemplo, a nossa realidade nunca experimentou isso, né? O Brasil nunca experimentou nem algo próximo ao estado de bem-estar social lá. Tá certo, gente? Então, vamos finalizar por aqui, né? Recomendo novamente que vocês vejam o vídeo do Enem, que dentre esse último tem um relacionado a essa questão do terrorismo fordismo, viu? Para você ver como aparece. Então, gente, bom dia. Tá na sala já, Jucinho. Já tá desde domingo, viu? E eu vou botar o vídeo que Guilherme pediu lá também no mural sobre o terrorismo fordismo. Beleza, gente? Então, não sei se... Então, eu vou botar, tá certo? Não sei se próxima semana já vai ser com o John, mas se não for, vai ser comigo mesmo, então vocês vão ter que me aturar, talvez ainda durante 1 ou 2 semanas, viu? Então é isso. Valeu, tchau, gente. Bom dia, brigadão, viu?